Boa noite, Doutor, turma. Oi. esse pré-projeto era a pesquisa e a montagem de algum circuito ou só Rapidinho. Deixa eu só fazer a introdução? fazer a introdução aqui. Beleza. Hoje, boa noite, turma. Hoje, 25 de agosto de 2021, aula de automação 1, do curso técnico em eletrotécnica, modalidade subsequente. Hoje teremos a aula de número 8, ok? Cujo tema é partida direta com reversão instantânea. Porém, como houve um equívoco, não foi montado o circuito de partida direta no CAD de cima. Nós iremos iniciar essa aula falando um pouco, montando esse circuito de partida direta no CAD de cima, tá? E depois, no mesmo circuito, iremos montar um circuito de partida direta com reversão, né? Porque é só um complemento. E a partir desse circuito, nós iremos finalizar com o tema da aula de hoje, que seria partida direta com reversão instantânea. Pois não, Robson, pode falar. Robson, pode perguntar. Em relação a esse pré-projeto que o senhor falou aí, seria a pesquisa e a montagem do circuito, né? Não, o pré-projeto é sobre lembrando que acho que é dia 14. A entrega do trabalho pronto, né? Sobre relés de proteção. Relés eletrônicos, na verdade, né? Que é de nível, proteção e temporizadores, né? Então, esse pré-projeto é nada mais nada menos do que você fazer um esboço, um resumo do que vocês irão apresentar no dia da data limite, né? Que é 14 de setembro. Lembrando que nossas aulas só vão até 12 de outubro, sendo que 12 de outubro é um feriado, ou seja, só vai até o dia 11 de outubro. Então, temos aí em torno... Só temos um mês, na verdade, né? Para finalizar essa nossa IMP. Eu não fiz a conta de vocês, mas deixa eu ver quantas aulas nós temos aqui. Temos 1, 2, 3, 4. A de vocês ainda tem bastante. Tem 5 aulas, 6 aulas. Nós vamos contar com 5 aulas. 1, 2, 3, 4, 5 aulas. Vamos contar com 5 ou 6 aulas. Olha, tem bastante ainda. Para fazer umas coisinhas legais. Nós temos 5, 6 aulas para finalizar nossa IMP, tá? Então, daqui até lá, a gente finaliza com algumas coisas interessantes. Lembrando a vocês que eu nem sei porque eu estou falando isso, foi porque você falou do pré-projeto, né? Pronto. Então, o que acontece? O seminário, ele é sobre relés, não? Esse seminário, às vezes o que acontece? Mesmo que eu tenha explicado a vocês lá no início da IMP, vocês precisam estar mandando coisa para saber, professor, a gente vai fazer assim, pedindo orientação, né? Como essas orientações nunca acontecem, porque os alunos não me procuram, chega lá no seminário e apresenta errado, aí como a gente não tem tempo para refazer, aí toma zero, aí fica reclamando, tomou zero. Aí fica querendo me dizer que então, o trabalho está certo, que está dentro da proposta. Mas não é assim que funciona. O professor tem um propósito, foi explicado na aula qual era o propósito do trabalho, que era consulta catálogo. O catálogo exclusivo de consulta é aquele que está lá no AVA, que é o da VEG. Então, o material de consulta já foi disponibilizado. Vocês precisam montar uma apresentação e essa apresentação, no final das contas, ela vai mostrar que vocês entenderam, interpretaram o catálogo e souberam dali tirar as informações necessárias. Então, o que eu quero dizer aqui, nessa atividade, que o catálogo é sim um material de consulta. Então, se você vai lá no fabricante, Schneider, WEG, STEC, enfim. Se você vai até o fabricante, Tramontina, WEG, se você vai até esses fabricantes, eles disponibilizam para você esse catálogo.
Existem vários tipos de catálogo, tem uns que são mais um pouco reduzidos e outros são mais completos. Os catálogos completos, eles apresentam, inclusive, a teoria sobre o determinado dispositivo, que é o caso deste catálogo que foi disponibilizado para vocês realizarem essa atividade. Então, essa atividade é um seminário onde vocês vão apresentar os relés de proteção. Né? São muitos. Então, na nossa aula, não adianta a gente estar... Primeiro que a gente não ia utilizar eles, né? Não faz sentido apresentá-los. Então, como não faz sentido apresentá-los, utilizar uma aula para apresentar, vamos desenvolver essa parte aí, que seria de interpretação de catálogos, leitura e interpretação de catálogo. Então, o objetivo é esse. Então, quando eu falei de pré-projeto, é algo que me apresente o que vocês irão, qual é o planejamento de vocês com relação a esse seminário. Então, você tem lá 3 tipos de relé diferentes. Aí o primeiro, quem apresenta... Estou chutando, tá? O primeiro que apresenta é Guilherme, o segundo que apresenta é Robson, o terceiro, digamos que seja um trio, né? Então, o terceiro seria Lourenço, enfim. E aí o Robson fala sobre introdução, André fala sobre as aplicações, exemplos, enfim. Só que lá no AVA tem o conteúdo básico, lembrando que precisam ser em 20 minutos. Qual é o conteúdo básico? O que é, para que serve, onde são usados, diagrama temporal. Né? O que é, para que serve, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar para não estar falando bobagem. O que é, para que serve, onde são usados, modo de operação e diagrama temporal. Né? Então, esse conteúdo, para cada tipo de relés, protetores, temporizadores e de nível, tem que ter no seminário. Aí, às vezes, o aluno aparece lá com o catálogo da Schneider, da STEC. Não, está aqui escrito, o aluno deverá... Aqui, ó, a apresentação deve ser gravada, divulgada no YouTube, disponibilizada para o professor na nuvem. A fonte de consulta consiste exclusivamente no material catálogo VEG, disponibilizado pelo professor. Até dia 10/8 deverá ser entregue pré-projeto, seminário, valendo a metade da nota, que seria 1. Tá? Então, este é o objetivo desse pré-projeto, o resumo, ou planejamento da apresentação. Ok? Ok? Vocês estão me ouvindo? Ok, professor. Ok. Sim. Eu vou voltar um pouquinho. Eu acho que... Poxa, que droga. Esse computador estou sem um arquivo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se estou com meu driver. Meu HD portátil. Professor, quem não enviou ainda essa pesquisa, esse negócio aí, não pode enviar mais, não? Robson, se mandar até sexta-feira, eu vou avaliar. Até sexta-feira eu aceito. Fora isso, eu não vou aceitar mais, não. Beleza, beleza. Manda até sexta-feira. Eu vou pegar esse final de semana, vou fazer essa compilação. Ô, gente, eu tive que viajar de última hora, terminei não trazendo o meu pendrive, né? Meu HD externo. Eu tinha esquecido o computador. Deixa eu ver se tem aqui. Não, deixa eu ver. Lá, aulas, resultados, não. Que droga. Automação 2, pré-projeto, não. Medidas, não. Planos, não. IFBA. Atividades. Kit, PIT, pré-projeto. Vou ter que pegar um diagrama na internet. Deixa eu ver aqui, ó.
Apresentação flash partida direta. Vou pegar só a imagem, tá? Eu consegui a imagem aqui na internet. Vou colocar aqui no PowerPoint, só para vocês acompanharem comigo, tá? Aquela atividade ficou no meu computador de casa. Espero que esteja nítido aí. Deixa eu ver. A primeira imagem que eu peguei está péssima. Ainda está melhor. Pronto, acho que daí dá para ver. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Estão vendo aí a chave de partida direta? Sim. Sim. O que vocês conseguem visualizar aí? Aqui eu visualizo dois circuitos, um de comando, um de força. Um de comando inicia com um disjuntor, depois vem um relé térmico, né? A bobina do relé térmico. Ela é térmico, não tem bobina. O relé térmico, desculpe. Contato auxiliar do relé térmico. Contato auxiliar. Normalmente fechado. Normalmente fechado. Uma botoeira normalmente fechada. Outra botoeira normalmente aberta. Um selo do lado, normalmente aberto. E a bobina do contator. Perfeito. No circuito de força? No circuito de força, tem um disjuntor tripolar. Logo depois vem um contator, com seus contatos auxiliares. Normalmente fechado, né? O contato 21 ali, 22. Depois vem o relé térmico, de proteção do motor. E o motor em si. E o motor em si, né? Pronto. Então, assim, só aprimorando um pouquinho o que o Robson falou. Então, o que é chave de partida direta? Chave de partida direta, você parte o motor a plena carga, a plena tensão, né? Não vou dizer nem a plena carga, né? Porque a plena carga depende da máquina que ele está acionando, tá? Então, você parte o motor a plena tensão. O que seria a plena tensão? Você parte o motor na sua tensão nominal, consequentemente, ou coincidente, não coincidentemente, que não é coincidência, consequentemente, essa tensão de alimentação do motor tem que ser a mesma tensão da rede, ou seja, você parte o motor com a tensão da rede. Lógico que essa tensão da rede tem que coincidir com a tensão do motor, tá? Então, quando você se depara com um circuito de acionamento de motores elétricos, você vai ter que interpretar dois diagramas. O diagrama é um só, partida direta, tá? Mas você vai se deparar com dois diagramas distintos. O primeiro diagrama é o diagrama de comando, ou circuito de comando, né? E o segundo é o diagrama de força, o principal, ou de carga, né? Que seria o circuito de força principal ou de carga. Circuito de comando e circuito de força. Considerando, avaliando, ou interpretando, ou identificando cada elemento do circuito de comando, nós temos como primeiro elemento aqui um disjuntor monopolar.
Esse disjuntor monopolar tem o objetivo de proteger, ele é um dispositivo de proteção. Esse dispositivo de proteção, não sei se o PowerPoint deixa, deixa, acho que deixa. A gente inserir algumas coisinhas aqui. Podia ter um de texto, mas não tem, né? Então, aqui é um dispositivo de proteção. Deixa eu ver se eu mudo aqui a cor. É um dispositivo de proteção, né? E seccionamento desse circuito. Considerando que esse elemento, esse circuito, ele apresenta o disjuntor, e esse disjuntor aqui, ele tem a sua função de proteção, está diretamente ligada à proteção dos condutores e dos dispositivos. Lógico que esses dispositivos seriam os contatos da botoeira, os contatos do contator e os contatos do relé térmico. Caso haja curto-circuito, dependendo do ponto em que esse curto-circuito acontecer, ele pode queimar os cabos, danificar os contatos ou queimar a bobina do contator. Lembrando que as tensões, as correntes envolvidas no acionamento de bobinas de contator, ela é bem baixinha, né, na ordem de miliampere, tá? Então, esse primeiro dispositivo é um dispositivo de proteção, né, também seccionamento do circuito de comando. Esse outro circuito aqui, ó, esse outro contato, o segundo contato do nosso diagrama, é o contato normalmente fechado do relé térmico de proteção. Ó, a indicação aqui é 2, ó. Esse é 2, o vermelho não tá legal. Deixa eu mudar a cor aqui. Amarelo também acho que não vai ficar legal. Vou botar uma cor escura aqui, ó. O E2 aqui, ó, tá me mostrando que esse contato normalmente fechado do relé térmico corresponde a esse relé térmico. É porque nesse diagrama ele não apresentou aqui como é o nome? A indicação desse relé térmico. Se vocês consultarem a tabela da aula número 1 sobre o diagrama, vocês verão que nós fizemos essas adições, tá? Então, esse contato aqui é normalmente fechado do relé térmico. Esse contato aqui, ó, através do circuito de comando, protege o motor elétrico contra a sobrecarga. Como é que ele protege? O bimetálico, ele detecta a sobretensão ou a sobrecorrente do motor. Quando ele detecta essa sobrecorrente através do bimetálico, esse contato, que é normalmente fechado, abre, desenergizando quem? A bobina do meu contator. Quando ele desenergiza a bobina do contator, ele abre seus contatos de alimentação do motor elétrico, tá? Então, na descrição completa desse contato, corresponde ao contato normalmente fechado do relé térmico, ok? Cuja função é abrir o circuito de comando, desativando a alimentação da bobina do contator. Na sequência, nosso terceiro elemento, nosso primeiro elemento, nosso segundo elemento, nosso terceiro elemento é uma botoeira normalmente fechada, né? E essa botoeira normalmente fechada na cor vermelha, ela tem a função de desligar o circuito. Então, ó, então é uma parada programada, uma parada desejada. Então, essa botoeira tem a função de abrir os contatos, seus contatos quando é pressionada, desenergizando a minha bobina do contator. Da mesma forma que o relé térmico, desativando o acionamento da bobina do contator, abrindo seus contatos de alimentação do motor elétrico. Como quarto elemento, né, temos a nossa botoeira normalmente aberta, B1. Essa aqui é a nossa B0, a sequência de botoeira começa por 0, tá? Temos a nossa B1, que corresponde é uma botoeira com contato normalmente aberto. Nós vamos ver o seguinte, que nós podemos usar uma botoeira com mais de um contato, que foi o que vai acontecer no próximo circuito que nós iremos montar. Esse contato normalmente aberto, quando pressionado, se fecha, energizando quem? A bobina
de C1, tá? Quando energiza a bobina de C1, os contatos principal do contator se fecham alimentando o motor elétrico a plena tensão. E esse contato aqui, ó, em paralelo com B1, corresponde a um contato de selo. Esse selo é responsável em manter o seu contator energizado, ou seja, manter a bobina do contator energizada, de modo a garantir o funcionamento quando você tira o dedo da botoeira e os botões voltam para o seu estado natural. Se ele é normalmente aberto, os contatos se abrem. Se ele é normalmente fechado, os contatos se fecham. Ok? Então, aqui corresponde a um contato auxiliar, normalmente aberto, do contator 1. Então, esse é o nosso circuito de partida direta. Tá? Professor, Oi. esse contato auxiliar que está representado no circuito de comando é o mesmo que está representado ali no contator, né? É o mesmo circuito, é o mesmo contato aqui. Ó. Esse aqui não está sendo utilizado, tá? E esse aqui está sendo utilizado. Por isso que tem essa referência aqui, ó, C1 e C1. Ok? Ok. Deixa eu apagar aqui para tirar essa poluição. Então, vamos montar isso no cadicimo. Deixa eu ver se o cadicimo já está aqui pronto. Então, vamos montar isso no cadicimo. Vamos montar primeiro o circuito de força. Vamos montar primeiro o circuito de força. Então, naquela tabelinha lá, quem tiver com a tabelinha me ajuda. O que a gente fez com a tabelinha? A gente fizemos a leitura, né, essa interpretação da tabela, e seguimos a sequência de leitura e montagem da tabela, né, onde existem os dispositivos, a descrição, função, ou seja, a descrição desses dispositivos. Então, começando aqui pelo nosso circuito de força, eu preciso de uma alimentação trifásica e corrente alternada em 380 volts. Então, vou inserir aqui, ó, uma alimentação. Então, o primeiro botão aqui, ó, da barra de menu, da segunda barra de menu, ó, o primeiro botão corresponde à alimentação. Então, aqui você vai ter várias opções de alimentação, tá? Então, a primeira corresponde a um condutor fase, a segunda corresponde a um condutor neutro, e à medida que você vai descansando o cursor em cima desses botões, você vai sabendo, vai visualizar a descrição de cada botão. Bom, então, como eu preciso de uma alimentação trifásica, eu vou descansando o cursor até encontrar uma alimentação trifásica, que é esta daí, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexto botão da última barra de menu. Clico, vou dar uma ampliada aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Clico, arrasto. Como eu vou usar esse mesmo circuito para circuito de partida direta com reversão, eu vou buscar aqui uma condensação, tentar condensar o máximo possível estes elementos aqui para que a gente possa visualizar com um zoom menor possível, quer dizer, maior possível, abrangendo todos os elementos. Quando eu dou um duplo, então eu cliquei, né, na seleção que eu desejo, arrastei, né, posiciono, que absurdo, tá onde eu estou desligando? Posiciono onde eu quero, clico, aperto já coloquei onde eu queria, né? Aí, ó, eu cliquei, pronto, ó, eu não estou clicando no mouse mais, então, ó, ele vai continuar selecionado. Como eu não quero mais, eu posso apertar ESC. Pronto, apertei ESC, já saiu da seleção de alimentação trifásica. Para configurar, não é bem uma configuração, mas é uma descrição. Para você alterar a descrição desta fonte, você seleciona ela, dá duplo clique e faz as devidas alterações.
nós iniciamos lá na descrição da tabela que essa fonte era trifásica em corrente alternada e que sua tensão era 320 volts. Quanto à frequência, não precisa colocar, uma vez que a frequência é 60 Hz é Brasil. E outra coisa, não teria uma outra forma, quer dizer, dentro dessa descrição dessa fonte, eu não teria como inserir mais uma informação. Se eu quisesse inserir mais alguma informação, eu teria que vir aqui, ó, nessa barra de menu lateral aqui, ó, e clicar no último botão, esse Azinho. Esse último botão é texto. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, 60 Hz. Aperto OK e posiciono onde eu quiser aqui. Vou botar aqui na lateral. Pronto. Então, essa é uma fonte trifásica, 380 volts, corrente alternada em 60 Hz. Então, seguindo aqui a leitura e provavelmente a tabela que vocês devem estar acompanhando, vocês anotaram no caderninho de vocês, eu, na sequência, teria o que aqui? Um disjuntor tripolar, ó. Um disjuntor tripolar. Lá no nosso exercício, montando a tabela, nós nomeamos esse disjuntor tripolar como E3. Então, vamos lá. Para inserir um disjuntor tripolar, você vai da mesma forma, na barra de menu intermediária, vai descansando o cursor em cada botãozinho, ó, até encontrar automáticos e disjuntores. Quando você clicar, automaticamente aqui vai aparecer as opções. Não cliquei ainda. Vou clicar em automáticos e disjuntores, repare como as opções elas alteraram. Eu vou colocar um disjuntor termomagnético tripolar, ó, termomagnético tripolar, que corresponde ao primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, 12ª opção. Cliquei, arrastei. Repare que se vocês estiverem aqui, ó, é um pouco dificultoso você tá alinhando esses elementos, né? Principalmente se você não dá o zoom, ó. Fica um pouco difícil. Vou até colocar meu óculos, já estou ficando dor de cabeça. Porque eu estou com o notebook, em casa eu uso o computador, porque o computador, a tela é maior. Aí termina sendo melhor para mim. Até minha dor de cabeça melhorou, viu, Robson? Depois que eu parei de usar o notebook. Olha, tá vendo? Lembrei disso agora. Eu dei aula ontem o dia inteiro e não tive dor de cabeça. Porque na semana passada também não. E agora está me dando dor de cabeça da aula no notebook agora. É as vistas, né? Professor, o senhor não diminuiu a claridade do notebook, Também, não? né? Não diminui não, tá total aqui. Tá vendo? Também pode ser isso. Diminui um pouco, né? É porque senão fica tão difícil de enxergar. Eu botei o óculos, vamos ver se melhora. Então, para facilitar, tá vendo como é mais difícil? Vocês vêm aqui, ó, em arquivo, configuração. Lembra que eu mostrei para vocês, mas mostrei de modo muito rápido, né? Vocês aqui, ó, quando você vem aqui, ó, em arquivo, configuração, lembre, arquivo. Arquivo é digamos assim, como é que eu vou explicar o que é arquivo? Não posso explicar arquivo com arquivo, né? O arquivo é o trabalho que você está executando, né? A tarefa que você abriu. Então, quando você vem aqui em arquivo, todas as alterações na sua tarefa, na sua página, né? No seu trabalho, no seu exercício, no seu circuito, vão estar aqui disponíveis. Salvar, fechar, salvar como, importar imagem, enfim, imprimir, visualizar a impressão, todos as opções relacionadas ao arquivo, né? À tarefa, né? Então, aqui, ó, quando você vem em configuração, você tem várias opções. O tamanho da página, né, que é A4 vertical, A4 horizontal, A3 formato 1, 2, 3. Eu sempre tenho trabalhado com A4 que nos atende, até mesmo porque ninguém tem impressora A3, né, para poder imprimir. Então, tem que imprimir desse tamanho. Quando você seleciona o A4 horizontal, lógico que você vai ter uma área de trabalho menor, né? Se você colocar A3, você vai ter uma área bem maior. Se você colocar personalizado, definir o tamanho, aí sua escolha é que vai definir se a área vai ser pequena, média ou grande, né?
Tem outras opções aqui que a gente não vai mexer, não vem ao caso, não é importante, não é interessante. Mas aqui eu tenho a velocidade de simulação, tem a orientação vertical e horizontal. Mantenham sempre horizontal para ter uma área uma área maior na largura, né? Mas aqui, ó, podem selecionar todos os itens e opções de exibição. Quando você seleciona todos os itens de opções de exibição, aquela nossa linhas de orientação, que é chamada, deixa eu relembrar aqui, de conexões, não, cursor helper lines, tá? Então, essas linhas que aparecem, ó, para você alinhar esses elementos, é o cursor helper lines. Então, cliquei, ó, alinhadinho, bonitinho. Outra coisa que aparece é esses círculos azuis, ó, e corresponde a essa opção aqui, ó, em configurações. Deixa eu ver, conexão de cabos automáticas, não. Exibir conexões de símbolo. Deixa eu ver se é esse aqui, eu acredito que seja esse. Exibir, pronto, tá vendo? Que os círculos azulzinhos sumiram. Perfeito. Então, vamos voltar à configuração, que é exibir conexões de símbolo. Com isso, facilita as ligações, né? Por que facilita? Se você está num zoom menor aqui, por exemplo, ó, um zoom menor, quando você selecionar aqui, ó, a ligação entre os elementos, através desse último botão aqui, ó, que é cabos e conexões, se você selecionar fios vertical, você nem precisa ampliar, ó, se bem que precisa um pouco. Não precisa ampliar tanto, não. Tem uma bolinha aqui, ó, ao lado do cursor, não sei se vocês estão vendo, uma bolinha. É só posicionar essa bolinha nesse círculo azul, dá para ver melhor. Clicar, arrastar, pronto, perfeito. Fica mais fácil assim, tá? Então, essa conexão de símbolo é importante e interessante. Então, vamos mudar lá no nosso diagrama de partida direta, nosso circuito de força, ele tem algumas indicações referentes a esse disjuntor tripolar. Uma das indicações que eu mencionei, que deve estar na tabelinha que vocês anotaram aí, é o que? É 3, né? Então, aqui, ó, é o nosso disjuntor E3. Na verdade, isso aí é epsilon, tá? E a sua função é o quê? Nesse caso aí do circuito de comando, ele é nem não analisando, né? O circuito de comando. Então, é um circuito de seccionamento, ou a função desse disjuntor tem a função de seccionamento do circuito. Ele protege contra a sobrecarga, ó, não sei se vocês estão vendo aí, ele protege contra a sobrecarga, ó, a simbologia do bimetálico, sim. Ele protege contra curto-circuito, ou a simbologia de proteção contra curto-circuito, sim, tá? Então, deixa eu dar uma ampliada aqui para poder vocês verem melhor. Então, na sequência aqui, ó, então, já que a gente não falou antes do circuito de força, vamos com ele mesmo e trabalhar direitinho. Então, nós temos aqui, ó, como segundo elemento, esse é o primeiro elemento do meu circuito de força, o circuito principal, o circuito de carga. Esse é o meu segundo elemento, que é o meu contator C1, ó, contator principal, ó, a indicação aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Contator principal, bobina do contator principal, contator C1. Então, eu venho aqui, ó, no meu menu intermediário, que é o bloco, nesse menu intermediário eu tenho um bloco de subgrupos, né, de vários elementos, e para inserir um disjuntor, ou desculpe, para inserir um contator, eu venho na primeira, segunda, terceira, quarta opção, que é contatores e comutadores. Clico, vai aparecer várias opções, eu escolho a terceira opção, que é o contator tripolar. Cliquei, arrastei, posicionei. Como eu vou utilizar esse circuito também para o circuito de partida direta com reversão, e lembrando da aula passada, nós iremos precisar inserir algumas ligações em cima e embaixo desses contatores, eu vou dar um espaço um pouquinho maior entre o contator e o disjuntor. Cliquei, apertei ESC, dou 2 cliques. Esse aqui é o meu contator C1, tá? Deixa eu
colocar aqui maiúscula, C1, C1. E esse aqui, ó, eu vou já aproveitar para ver se dá tempo de a gente fazer o outro circuito também. E já vou colocar aqui uma informação sobre esse contator. Contator é uma chave. Normalmente, para circuito de partida direta, quando eu coloco a sua função como descrição, eu coloco como chave. Eu vou colocar porque eu não posso perder essa oportunidade. Depois a gente muda. Isso aí é um... Então, é uma chave, né? Uma chave eletromagnética, de acionamento eletromagnético. Pronto. Dando sequência aqui ao nosso circuito de força, o principal de carga, nós temos como terceiro elemento o nosso relé térmico, o relé de sobrecarga. Então, eu venho aqui ó, no menu intermediário, alimentação, fusíveis e seccionadores, automáticos e disjuntores. Não me pergunte, talvez por ele ser um dispositivo de proteção térmica, eles colocaram aí no mesmo grupo dos disjuntores, mas tem disjuntor aí que não é proteção térmica, tá? Não me pergunte por quê, talvez por ser elemento eletromecânico, eles colocaram nesse subgrupo. Então, venho aqui, clico, arrasto, ó, e posiciono, direciono, posiciono, clico, aperto o ESC. Tá? Vou dar o duplo clique e esse nosso relé é o E2, conforme a gente viu na descrição anteriormente. Vou colocar aqui, ó, sobre... Liga. Uma dúvida rápida. Lá no, em cima na alimentação, onde é que o senhor coloca lá 60 Hz, 380 volts? 60 Hz, 60 Hz, eu não tenho como colocar. Eu tenho que dar dois cliques. Eu dou dois cliques aqui, ó. Aí aparece nome, trifásico alternada, função 380 volts. Só que como ele só tem essas duas posições, eu não tenho como colocar. Aí eu venho aqui embaixo, ó, no canto, na verdade não é nem no canto, nesse canto lá, nessa barra de menu lateral, essa letrinha aqui, ó, é texto. Você coloca a caixa de texto. Entendi. Aí depois que você colocou, você posiciona onde você quer e ele aparece, tá? Valeu, professor, obrigado. Nada. Beleza. Então, eu já coloquei meu disjuntor, meu relé, minha chave, meu contator, chave contatora, meu relé de sobrecarga. E o motor que a gente viu lá na nossa tabelinha era um motor, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto botão do menu intermediário, motores, e motor do tipo trifásico de 3 terminais. Posiciona aqui, ó, vamos botar um pouquinho perto, para que a gente possa usar, ficar um zoom um pouco mais, ficar menor, né, para a gente poder agrupar tudo em uma imagem só. Aperto o ESC, dou 2 cliques, aí vem aqui, ó, motor 1, não tem como botar motor 1, vou botar aqui que é uma bomba, tá? Só para poder ilustrar que essa bomba, qual é o equipamento que esse motor está acionando. Apertei OK, pronto, tá aí. Ó. A nossa bombinha, tá. Beleza. Então, vamos fazer as conexões, né, desses elementos. Venho aqui, ó, inline, que é a última opção, cabos e conexões. Como aqui, ó, são todos trifásicos, vou usar aqui, ó, vertical trifásico. Aí, como ajuda aqui o azulzinho, ó. Não precisei ampliar. Ainda também estou com óculos, né? Pronto. Então, esse circuito de comando, ou esse circuito principal de força, por si só, não vai acionar. Você precisa criar um circuito para acionar essa chave, que é o único elemento comandável, diga assim, que recebe um comando, seja ele remoto ou local, porém vindo de um circuito que é montado para o acionamento exclusivo dessas chaves, né? Então, vamos lá. Então, vamos montar o nosso circuito de comando, que é o circuito responsável em definir esse circuito. Ele é o controle, né?
esse circuito vai controlar e vai definir quando essa chave, esse contator C1, deve abrir e fechar. Bom? Então, esse circuito de força, desse circuito de comando, temos como primeiro elemento, vamos definir primeiro aqui, ó, a fonte. Que tipo de fonte é essa aí? Acompanhe lá a tabelinha. Na consulta tabelinha que vocês anotaram na aula passada, vocês veem aqui, monofásica. Uma fonte monofásica. Monofásica, né? Então, a alimentação. Vou usar uma alimentação monofásica, que seria a fase neutra, né? Essa fonte monofásica, vou dar uma ampliada aqui, esqueçam o circuito de força, pelo menos por enquanto. Vou posicionar mais ou menos aqui, essa fonte monofásica. Aperto o ESC, dou 2 cliques, ó. Vou botar aqui, ó, uma fase. Vou botar aqui corrente alternada, tá? Monofásico em corrente alternada, tirado daquela nossa fonte aqui, ó, trifásica de 380 volts. Dá quantos? Qual é a tensão de alimentação? Qual é a alimentação dessa rede aí? 220 volts, né? A tensão fase neutro de um circuito trifásico em 380 é 220 volts, ok? Então, só para deixar mais aqui, Robson não esqueça mais, aqui, ó, Robson, texto, vou botar aqui, ó, 60 Hz, só para acrescentar essa informação, tá? 60 Hz, posicionei, ok. Beleza. Não precisa botar alimentação com as linhas na horizontal, não, né? Porque pode sim, você pode passar uma rede só e ir fazendo as derivações. Só que às vezes dá problema de conexão, lembra que eu te falei? Não sei se foi Lembro. você que eu te falei. Você tem que certificar que aquelas conexões foram que o Cadicimo ele identificou, entendeu? Uhum. Que ele tem identificado. A questão só é essa. Se você tiver esse cuidado, não tem problema nenhum, tá? Então, na sequência, você tem aqui o disjuntor como elemento 2, ó. O disjuntor como elemento 2. Então, você vem aqui, ó, na quarta opção, não, desculpe. Na terceira opção, que é automáticos e disjuntores. Eu vou pegar esse aqui, ó, interruptor, não. Vou pegar aqui esse aqui, ó. Vou pegar só um disjuntor monopolar, tá? Então, aqui, ó, um disjuntor monopolar. Vou colocar pertinho aqui. Aperto o ESC, dou 2 cliques. O nosso disjuntor aqui era que é 1, né? A indicação dele é 1. Então, vem aqui, ó. Que essa letra é a grega Epson. É 1. Eu vou botar aqui que ele é um dispositivo de proteção, tá? Seccionamento também, mas eu só tenho que colocar proteção. E aí, como esse é o único dispositivo de proteção para todos esses elementos do circuito de comando, eu prefiro sempre colocar como proteção, porque aí vocês não esquecem, tá? Se eu colocar seccionamento, aí você pode ser que vocês esqueçam que ele também é um dispositivo de proteção. Na verdade, não vou dizer nem principalmente, porque ele é os dois. Mas eu gosto de deixar sempre a ênfase da proteção, porque é o único elemento de proteção desse circuito de comando. Né? Na sequência, temos um contato auxiliar do relé térmico. Eu nunca lembro onde é que está, mas ele vai estar aqui. Ó. Acho que é aqui. Contatos auxiliares, contatos. Não é. É botoeira. Não me pergunte porque está em botoeira. Ó. Botoeira de acionamento. Ó. A botoeira de acionamento é a primeira, a segunda, a terceira, quarto, quinto, sexto, sétimo. É o oitavo botão. E dentro desse menu, dessa barra de menu de botoeiras, é a opção um bocado aí. Depois vocês olham. Contato normalmente aberto do relé térmico. A segunda opção, contato normalmente fechado do relé térmico. Clicou, arrastou, posicionou,
clicou com o mouse, aperta S, duplo clique. A referência dele aqui, ó, de indicação tem que ser a mesma, ó. É o E2. Então, ó, você tem que vir aqui, dar duplo clique, colocar aqui, ó, E2. Senão, não funciona, tá? Vou botar aqui relé também. A questão da função não muda nada lá para ele, não. Se colocar outra coisa aí, não, ele vai funcionar do mesmo jeito. O importante é o nome. Ok? Pronto, colocamos esse contato normalmente fechado do relé térmico. Depois temos a botoeira de desliga. Então, no mesmo menu botoeiras, ó, botão de acionamento. Eu pego um contato normalmente fechado, alinho, posiciono, clico, aperto o ESC, dou duplo clique e venho aqui, ó, e coloco o meu B0. Qual é a função do meu B0? Desliga. Seleciono a visualização, aperto OK. Ainda analisando o circuito de comando. Na sequência, tem um contato normalmente aberto de uma botoeira. Então, venho aqui ainda, né, nessa mesma barra de menu, pego o segundo botão, que é a botoeira normalmente aberta, alinho com o B1, que estão em série, né? Aperto S, dou 2 cliques, mudo o nome para B1, venho aqui, ó, faço a descrição qual é a função, que é desliga, seleciono a visualização, OK. Continuando aí com o circuito de comando, temos como antepenúltimo elemento a ser inserido a nossa bobina. Lembra que eu disse a vocês, ó, sigam o ramo principal, depois façam as derivações para vocês não se perderem, tá? Então, para inserir é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. É o 10º botão, primeira opção, alinhou, clicou, apertou ESC, dá 2 cliques e o nome aqui ó, tem que ser igual de lá, ó. C1. Professor, Oi. em B1 a função não seria liga, não? Oh, desculpe. Eu queria testar vocês se vocês estão ligados. Eu errei mesmo, viu? Não é brincadeira, não. Quer dizer, foi uma brincadeira, na verdade, né? Então, a função é liga. Vamos ver lá qual foi o nome que a gente deu ao nosso contator? Nosso contator, a gente nomeou ele de C1, né? Então, aqui, ó, C maiúsculo 1, né? Existem outras formas de você nomear o contator, tá? Ok, beleza. O último elemento que está faltando, esse contato normalmente é aberto paralelo do C1, que corresponde a contato de selo. Então, vimos aqui, ó, esse contato normalmente aberto, paralelo de C1, aperto o ESC, dou 2 cliques, normalmente aberto de C1, e sua função é selo. Visualização, OK. Pronto, agora vamos fazer as conexões entre esses elementos. Então, eu venho aqui em cabos e conexões, fio fase, ligo a fase no disjuntor, saída do disjuntor no relé, que estão em série, relé em série com B0, B0 em série com B1, B1 em série com C1. C1, contato auxiliar de C1 em paralelo com B1. Pronto, circuito principal montado. Agora vamos pegar o nosso circuito fase. Eu vou dar uma distância boa aqui, porque a gente vai montar o outro circuito, que vai ser o circuito de partida direta com reversão. A partir desse mesmo, tá? Venho aqui e pronto. Beleza, ó. Nosso circuito está pronto para testar. Então, venho aqui em simulação, que é essa setinha para a direita, esse triângulo lá com um vértice para a direita, verde. Clicou, pronto, simulação, tá? Então, quando eu clicar aqui, ó, então toda a verificação de circuito, depois de montado, os passos a serem realizados, vai começar de cima para baixo, da esquerda para a direita.
Então, se você não energizou o circuito, ele precisa ser energizado, o circuito de comando. Então, anotem. Toda vez que vocês montarem um circuito, é bom que vocês montem primeiro o comando, vê se funcionou, depois monta o circuito de força. Porque se houver algum problema, não gera curto-circuito, não gera queima de elementos e equipamentos. Tá? Então, você ligou aqui, ó. Só que aqui no simulador é bom simular é por isso. Porque você já conserta seus erros, você não queima equipamento, não gera acidente, enfim. Só que aqui, mesmo assim, ficou pequeno. No meu computador está melhor para visualizar essas coisas. Computador de casa. É que vocês estejam enxergando aí. Então, fechei o disjuntor de comando. O que tem que acontecer? O que tem que acontecer quando eu ligo meu disjuntor de comando? Se meu relé não tiver atuado, ó, porque se ele tiver atuado, ó, eu não consigo apertar B1, não acontece nada. É um erro muito comum que vocês esbarram no botão de teste do relé térmico. É um erro muito comum vocês montarem o circuito não funciona, aí vocês acham que fizeram errado. Né? Só que eu sempre falo, quando eu estou explicando o diagrama, né, e quando a gente fala sobre relé de sobrecarga, vocês precisam verificar sempre, né, esse botão de reset. Você precisa fazer as verificações antes de tomar a decisão e achar que o circuito foi montado de maneira errada. Né? Então, se o relé tiver atuado, você pode apertar B1 aqui, não vai acontecer absolutamente nada. Então, você vai lá e reseta o relé térmico. O que é que tem que acontecer? Se o relé térmico não tiver acionado e B1 também não tiver acionado, só que agora está acionado, né? Ou seja, se tiver acionado o B1, você não consegue ligar, porque o circuito está interrompido aqui, nesse contato normalmente aberto, normalmente fechado de B0, que você está pressionando. Né? O circuito está seccionado nesse ponto. Então, B0 não pode estar acionado. Tá? Beleza. Então, tendo essas condições aceitas, apertou B1, ó, C1, com a bobina do contator é acionada e este circuito, esse contato normalmente aberto e corresponde ao C1, que seria o selo, ele fecha enquanto a bobina do contator estiver energizada, esse contato permanecerá fechado, consequentemente, esse contator estará com seus contatos fechados. Tá? Então, para que esse contator, para que seja desenergizada a bobina desse contator, basta que você aperte B0 ou o relé térmico atue. Então, vamos lá. Ó. Se eu der um clique aqui no relé térmico, ele atua. Ó. O circuito seccionou, a bobina foi desenergizada, acabou, e ele é desenergizado. Tá? Se eu apertar B1, ela volta de novo, uma vez que eu resetei o relé térmico. Se eu aperto B0, ele desliga. Então, esse é o circuito de partida direta que nós montamos aula passada, junto, né, talvez eu não tenha feito referência, não lembro, junto com o circuito de partida direta com reversão. Como eu disse para vocês que o circuito de partida direta com reversão, eles são parecidos, né? Não é que são parecidos, mas, por exemplo, o que eu quero dizer é que no circuito de partida direta com reversão, ao invés de usar dois contatores, no circuito de partida direta, você usa um contator. E esse motor ou vai girar no sentido horário ou vai girar no sentido anti-horário. Não é isso? Então, aí depende da carga que você está acionando, depende do equipamento que você está acionando. Se você desejar que esse motor gire no sentido contrário, você inverte aqui as fases, né? Mas, normalmente, esses equipamentos funcionam em sentido horário. Então, prestem atenção que quando você não puder realizar o teste de sequência de fase, você vai ter que montar o motor, verificar o sentido de rotação dele, né? Antes de acoplar a máquina que ele aciona. Está no sentido horário, beleza, acoplou a máquina, beleza, pode operar. Tá? Então, para que o motor gire tanto em um sentido quanto em outro sentido,
basta que a gente adicione um contador, né? Que foi o que a gente fez na aula passada. Então, eu vou tentar fazer bem rapidinho aqui, através do Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu selecionei C1, vou selecionar Ctrl+V, Ctrl+C, depois Ctrl+V, ó. O que eu vou precisar fazer aqui, nada mais, nada menos do que dar duplo clique no elemento, mudar C1 para C2, a função chave, no caso C2, ela gira no sentido anti-horário, né? Vou botar anti. Ok. Nessa nossa C1 vai girar no sentido horário. Eu vou colocar aqui hora, tá? Aperta OK. Beleza. Meu circuito de força está quase pronto. O que eu preciso fazer? Conforme vimos na aula passada, a inversão das fases ocorre em cima, por conta de uma questão de curto-circuito mesmo, tá? Então, eu vou fazer aqui uma ligação por baixo, porque a ligação por baixo obedece à mesma ordem. 2 com 2, e essas ligações acontecem entre contadores, tá? Não se faz a ligação física 2 com 1 do relé, 4 com 3 do relé, nem 6 com 5 do relé. Normalmente se faz essas conexões entre os elementos, ok? Então, vamos pegar aqui, ó, vou dar uma ampliada aqui para ficar melhor a minha visualização aí de vocês também. Então, aqui, ó, meu 2 vai para o 2, de C1, o 4 mantém, ó, com 4 de C1, e o 6 mantém com 6 de C2 mantém com 6 de C1. A inversão de fase, tanto faz, gente. Aula passada, nós invertemos R com T. Hoje, vamos inverter aqui, ó. Deixa eu me concentrar para eu não me embaralhar. Vamos inverter L2 com L3, tá? Então, vamos aqui, ó. A mesma sequência de fase aqui, L1 entra no 1 do contador 2, e aqui eu vou inverter. Essa aqui não entraria no meio, vai entrar no 5. O último, que é o T, não entraria no 5, vai entrar no 3. Pronto. Meu circuito de força já está montado com a devida inversão de fase, né? Nesse caso aqui é L2 com L3, e não como anteriormente fizemos, L1 com L3. Então, como a gente inseriu um outro contador, nós precisamos inserir um circuito de acionamento dessa bobina. O circuito de acionamento dessa bobina é igualzinho ao de cá, só mudam as referências. Então, podemos aqui, ó, Ctrl+C, selecionou Ctrl+C, Ctrl+V, e o que a gente precisa mudar? As referências. Deixa eu apagar essa, deixa eu ampliar aqui. Vou apagar essa conexão aqui para não atrapalhar. E vou fazer. Não é acionamento paralelo entre essas bobinas? Então, venho aqui, ó, e vou fazer a ligação entre esses elementos. Perfeito. E venho aqui com o meu neutro e ligo os A2 de C2 no neutro. Agora vamos mudar as referências, né? Então, eu tenho um B0 que desliga, B1, que é no sentido horário, né, que aciona C1. E temos a segunda botoeira, que é a B2, que liga no sentido anti-horário. Ok. Esse selo aqui, ó, corresponde ao selo de quem? Selo de C2. Ok. Esse aqui é o contador o quê? C2. Gira no sentido anti-horário. E C1 gira no sentido horário. Ok, beleza, ó. O circuito está prontinho. Posso sentar o dedo aqui na botoeira? Joga duro. Então, ó,
Para simular, aperto nesse triângulo com o vértice lá para a direita, simulação, faço as verificações de reset, de relé térmico, se os disjuntores estão fechados, né? Se B0 não está pressionada, chego lá, aperto meu B1, ó. Professor, Faltou um detalhe. Que faltou um detalhe aí, não foi? Falar. Diga, Robson. Faltou um contator auxiliar para desligar Contato. o contato, né, para não fechar curto. Que seria o quê? Como é o nome desse contato? Contato auxiliar. Não. Hã? Auxiliar é o tipo, né? É normalmente Qual é a aberto. função dele? Oi? Qual é a função dele? A função dele é não permitir intertravamento. Intertravamento. Isso. Ok? Então, faltou o intertravamento aqui, ó. Que é o que? Corresponde a contatos auxiliares dos contatores intercruzados, né? Se você deseja intertravar C1 com C2, você coloca em série um contato normalmente fechado do contator oposto, né? Que nesse caso aqui seria C1, e no outro lado, um contato também normalmente fechado do contator C2, se você deseja intertravar C1 com C2. Então, essa função aqui é o quê? Intertravamento. Ok? Eu devia até ter simulado, porque vocês vão ver que ele diz ele dá uma mensagem aí, que eu não me lembro qual é. Essas modificações às vezes causam alguns erros, tá? A gente já vai saber que é mais ou menos aqui, tá bom? Então vamos aqui fazer as ligações, né? Beleza. Agora nós podemos, né, simular. Então, eu clico aqui, simulação, faço as verificações, ligo o disjuntor. Quando eu pressiono B1, o motor liga no sentido que? Horário. Como, ó, os contatos normalmente abertos de C1, que eram abertos de C1, fecha, e os que eram fechados, o quê? Abre. Então, eu posso apertar B2 aqui, ó, à vontade, que eu não vou conseguir energizar o contator C2, ok? Para energizar o contator C2, eu tenho que apertar B0 e clicar em B2. Motor girou no sentido anti-horário? Sim ou não? Sim. Eu invertiquei L3 com L2. Na aula passada, nós invertemos L1 com L3. Perguntas? Então, fizemos uma revisão zona aí, né? Do que a gente já viu até então, relacionadas a comandos elétricos, interpretação de diagrama. Professor, a pergunta que eu tenho aqui é o seguinte. Para que ele gire no sentido horário, existe uma sequência de fases que deve ser colocada? Isso vem. Como é que a gente determina qual fase é que vai fazer ele girar no sentido horário? Na verdade, é assim, o que acontece? Você vai ter que usar um sequencímetro, né? Então, um sequencímetro, quando você colocar lá, ele tem luzes. Eu nunca usei, quer dizer, eu usei uma vez, mas tem muito tempo. Não sei nem se foi na aula de medidas elétricas, eu não me lembro. Eu usei tem muito tempo. Eu não me lembro exatamente se ele apita. Tem uns que apita, tá? Tem uns que você configura se você quer na sequência de fase ou na sequência inversa, né? Enfim. Mas, de qualquer sorte, independente de ser do tipo que você configura para sequência direta ou de sequência inversa, se você quer sequência direta, a maioria deles, eu acho, eu não sei, eu não tenho essa informação, mas tanto faz. Então, é lógico que se você não quer sequência direta, se você usar um medidor de sequência direta de fase, ele vai marcar verde lá, entendeu?
E alguns têm 3 LEDzinhos, né? Ele vai marcar verde para F1, F2, F3 ou RST, né? Vai ficar verde. Se houver uma inversão, ele vai ficar vermelho, né? Se houver inversão de fase. Aí ele indica lá se é R com T. Eu acho que ele indica, não me lembro, mas eu acho que ele indica. Tem uns que são sonoro, tem outros que são visual e sonoro, que é um LEDzinho que acende, tá? Caso contrário, normalmente, na minha experiência, né, eu não fui eletricista de fábrica, mas o operador ele é responsável pela área dele. Se chegar um diretor de empresa, ele pode botar para fora, não tem isso não. Você é o responsável por sua área. Se aquele diretor da empresa, aquele gerente morrer, você vai ser acusado, vai responder um processo criminal de homicídio, né? Seria culposo. Então você tem todo o direito de impedir que essas pessoas adentrem a área. Né? Isso já aconteceu comigo. O gerente estava tendo um serviço lá e ele veio com uma visita. Eu não pode entrar. Ah, por quê? Porque está tendo manutenção ali. Ele, não, mas só está ali. Não pode. Né? Então ele não entrou. Então lá na sua área quem manda é você. Então todos esses serviços elétricos você precisa acompanhar. E os serviços, quando eu sempre, como eu sou curioso, eu acompanhava os mecânicos desmontando equipamento, eu acompanhava os eletricistas desmontando equipamentos também. Então, instrumentista, eu estava lá com eles, vendo como é que eles faziam as calibrações, como eram os instrumentos por dentro. Então, eu sempre fui muito curioso. E os eletricistas, eles faziam assim, eles não usavam sequência de fase, eles usavam lá no motor, onde está saindo lá os condutores para alimentar o motor, ele alimentava o motor e via se estava vindo no sentido... Antes eles marcavam, né? Lógico, um cara esperto vai lá e marcava, né? Os bordos com a fita, os caras faziam a marcação. Mas mesmo assim, antes de acoplar o motor no equipamento, eles faziam um teste, né? Mas lógico que o certo é você pegar o instrumento e fazer essa medição e você pode ter essa sequência de fases, sequencímetro, que ele tem um LED, às vezes ele apita, enfim, tem um instrumento próprio para isso. Ok, Robson? Ok, professor? Pronto. Então, aqui, ó, liguei no sentido anti-horário, desligo, sentido horário, desligo. Ponto. Chegamos no ponto da aula anterior. A aula de hoje esse aqui, ó, é uma chave de partida direta com reversão. Partida direta com reversão. Simples. Simples. Ou lenta. Em lugar de chama de lenta também, tá? Lenta. Por quê? Porque é necessário você pressionar B0, ó. Peraí. Então, quando você pressiona B1 e saiu do lugar. Ah, não. Quando você pressiona B1, aciona C1. Para acionar C2, você precisa acionar B0, tá? Ok? Essa é a partida direta com reversão lenta. O que vocês fariam para transformar essa partida direta com reversão lenta em uma partida direta com reversão rápida? Ou seja, você não precisaria apertar B0, você apertaria B2 e esse motor giraria instantaneamente no sentido anti-horário. O que vocês fariam? Precisa mudar aqui o circuito de força? Não. Não, né? Então, vou tirar ela de zoom, para que vocês possam enxergar melhor. Mas qualquer modificação tem que ser feita aí onde vocês estão vendo.
O que vocês mudariam aí? Não venha com a história de mudar o intertravamento, porque o intertravamento é segurança. Não pode mudar. Vou dar 1 minuto. Mas quem quiser chutar alguma coisa, chutar não, né? Baseado em algum pensamento, né? Alguma análise. Quem quiser arriscar aí um palpite. Professor, Pode falar. eu pensei assim, tipo um three-way. Agora, como fazer esse three-way aí, eu não estou visualizando. Como assim, Triway? Me explique aí, porque aí eu Aquele, acompanho. Eu associo. aquele, aquele interruptor de casa, de lâmpada, Sim, eu sei, acionamento. mas como é que você faria isso aí? É isso que eu quero. É isso que eu não estou visualizando. Minha cabeça não está indo para frente, mas a primeira ideia que me deu foi isso. Triway. Como é um interruptor Triway? O interruptor three-way, ele tem Fala um é, pouquinho mais alto, Guilherme, que tá baixinho. é o meu microfone. O interruptor three-way, ele basicamente ele pega um neutro e distribui para ambos, que no caso seria o retorno, e uma fase de cada lado, ou seja, quando você liga um, você corta a fase e libera o neutro. E no outro caso, você faz a operação inversa. Não Daí você tem aí um. consegue Quer ligar dizer, e desligar nos dois nós pontos. temos um interruptor assim, que é o interruptor com ponto comum, né? Sim, é utilizado em casas. Mas não, você não usa ele aí, não. Não tem por que usar ele aí, não. Viu? Eu tava pensando em colocar esse sistema de intertravamento, só que eu já vi um sistema assim que você clica em um e ele libera o outro. Só que eu não sei Ne- exatamente ne- que dispositivo é esse, que na hora que eu dou contato em B1, ele, por exemplo, eu tenho um sistema que liga B1 e B2. Ele analisa quando o B1 está ligado e quando o B1 está desligado. Se eu clico em B1, ele trava B2. Eu cliquei em B2, ele trava B1. Só que eu não sei que equipamento é que faz isso. Sim. Eu pensei que você ia chegar lá. Eu botei até no meu ouvido aqui para ouvir você melhor. Peguei o notebook e botei no meu ouvido aqui. Para ver se eu Assim, o conseguia te sistema de enxergar. selo, por exemplo, eu clico Não, eu B1. entendi o que você falou. Eu entendi. Só que assim, esse sistema, o que você usaria, Guilherme, seria a botoeira. É a botoeira mesmo. Não existe outro elemento que você faça isso, entendeu? É a botoeira mesmo. E esse é o primeiro ano. Esse é o primeiro ano que, assim, desde algum tempo já, bastante tempo. Guilherme quase chegou, tá, Guilherme? Você quase chegou lá. Só que você, no caso da turma de vocês, eu vou considerar que meio que aconteceu, sabe? E Guilherme chegou lá. Todo ano sempre tem assim, toda a turma sempre tem um aluno que consegue visualizar, tá? Então, assim, no integrado, vocês não, porque eu conduzi de maneira diferente. No integrado eu dei uma dica já no início, né, da nossa aula. No caso de vocês não tiveram essa dica, tá? Então, vamos lá. É intertravamento também, viu, Guilherme? É intertravamento. Só que esse intertravamento ele vai acontecer por botoeira. Melhorou? Você consegue enxergar? Quer pensar mais um pouquinho? Quer dizer se vocês conseguiram enxergar? Eu tô pensando um pouco aonde eu vou colocar essa botoeira. É só essa, é a única coisa que tá aqui.
Então, ó, o intertravamento acontece por botoeira. O que é intertravamento? Eu não coloco contatos cruzados? Não foi isso que a gente fez lá com o contator? Os contatos eram cruzados? No caso, professor, esse intertravamento vai entrar depois dessa bobina aí. Só porque eu estou mexendo não quer dizer isso não, viu, Robson? Qualquer coisa que tem que entrar aí tem que ser antes da bobina, viu? Entendeu? Seria antes do interruptor? Do botão? Não pode acontecer depois da bobina, não. Antes do botão, lá em cima? Não, porque assim, existem... Se a gente pudesse ligar os dois selos. Como é que é? Os dois selos. Se a gente colocasse um intertravamento entre os dois selos. Ai, meu Deus. O selo é aqui, viu, Guilherme? Exato. Por exemplo, O selo... geralmente ele é feito por bobinas cruzadas, não é? Nós Eu não temos estou a pista, conseguindo né? mover Muito longe. esse... Não estou conseguindo mover isso aqui. Pera aí, rapidinho. Deixa eu tentar mover isso aqui. Pronto. Isso vai acontecer, mas vai acontecer... Tem que acontecer antes da bobina, tá? Antes da bobina do contator. Isso não pode acontecer aqui. Eu não sei se eu entendi certo. Não pode acontecer aqui, porque quando você apertar B2, você vai conseguir acionar, entendeu? Então, esses contatos, intertravamento também por botoeira, e as bobinas os contatos são cruzados. Então, você não tem aqui um contato normalmente aberto de B1, você vem aqui, ó, e insere um contato normalmente fechado de B1. Normalmente coloca em cima, tá? Mas não quero mexer muito aqui para não ter... Seria trocar aqui esse com esse, tá? Mas eu quero que dê tempo para a gente terminar esse circuito que seria o tema da aula de hoje. Quem é esse contato normalmente fechado, né, de B1? B1. Ok. No intertravamento por botoeira, pega o contato normalmente fechado de B2, ó. Normalmente fechado de B2. E coloca em série com a bobina do contator. Aqui é B2. Coloco em série com a bobina do contator. Pronto, é só fazer as ligações. Eu não posso ter uma botoeira 1, 2, 3, se não me engano, até 6 contatos. É só utilizar mais um módulo na botoeira, só que dessa vez um módulo de contato normalmente fechado, né? E colocar em série com a minha bobina do contator. Pronto. Resolvido o nosso problema aqui, ó. Eu vou ampliar mais aqui para vocês verem melhor, tá certo? Esqueça o resto, vocês já viram o que é o resto. Vou só deixar o zoom aqui, ó, quando acontecer, ok? Então, vamos lá. Como é que ele vai funcionar? Lembra lá quando a gente estudou botoeira, que tem lá aquela linha tracejada, quando a botoeira tem 2 módulos, tal, aquela história toda, né? Então, quando a gente simula aqui, ó, deixa eu ligar aqui o disjuntor. Quando eu pressiono B1 aqui, ó, esse contato aqui é fechado, abre. E esse contato aqui é aberto, fecha. Tá vendo? Estão olhando aí? Perceberam? Sim ou não? Entendi. Aí ele desenergiza o outro circuito, né? Agora, ó, vou apertar B2, ó. Esse contato fecha e esse aqui vai o quê? Abrir, ó. Abrir. Ok? Ó, abrindo aqui, ó. Vou de novo aqui em B1, ó. Abriu. Quando eu tiro o dedo, fecha de novo, ó. Então, aí é intertravamento por botoeira. Eu não preciso pressionar B0. Ficou grande, né? Eu não preciso pressionar B0, ó, montou no sentido horário. Venho aqui, ó,
Motor no sentido anti-horário. Só que o motor tem que ser preparado para isso. Lembra lá da nossa categoria de emprego? Categoria de emprego, não. Regime de serviço do motor. Você não pode pegar qualquer motor simples, né? De indução, do tipo S1, e colocar para que ele seja para esse tipo de acionamento. Eu já ia perguntar isso, porque vai que o motor está embalado e ele aperta assim de vez. Não, pode não. Ele tem que ser preparado para isso, por conta dos efeitos Joule, corrente lá elevadíssima. Se ele está no sentido horário e você acionar ele no sentido anti-horário, aquela corrente de partida vai ser muito maior do que 10 vezes, entendeu? Então, é importante que o motor seja preparado para este fim. Beleza? O tema da aula de hoje era essa. Foi bom que a gente olhou tudo aí, do início ao fim. Montamos o circuito de partida direta, montamos o circuito de partida direta com reversão e montamos o circuito de partida direta com reversão rápida ou instantânea. Se não tiverem dúvidas, responda aí presente no chat. Ok? E bom final da semana, né? Eu acho que vou salvar isso aqui. Valeu, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Até a próxima aula. Tchau, Guilherme. Ô, professor, Oi, André. eu tava querendo esperar todo mundo sair para falar com o senhor. Tá bom. Espere. Eu até mandei o contato. Não, eu até mandei o contato, pedindo até seu contato. Porque Sim. eu tô sem o seu número para poder entrar em Tá no contato. AVA. Tem no AVA o número? Tem. Ah, tá, eu vou ver lá. Porque eu só recebeu minha atividade, porque eu mandei e fiquei pensando, será que ele recebeu? Será que não recebeu? Eu não Qual tinha foi a como... atividade, André? Ah, a última que o senhor passou, que foi para entregar esses dias agora sobre... Ah, eu não olhei ainda, não. Como foi isso, até hoje? eu fiquei olhando para ver se o senhor tinha mandado um e-mail para mim, para poder saber, entendeu? Eu postei até na aula para ver. Não.